em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler toda essa porção para embasarmos aquilo que a gente vai falar. Eu gostaria de proceder essa leitura alimentando fé no nosso coração de que a postura desse homem em relação à crise do seu país, mais especificamente a sua cidade, possa nos ajudar hoje à noite em relação à nossa vida, em relação à vida da nossa igreja. Eu confesso para os irmãos que pensei muito na vida da igreja, pensei muito em cada um de vocês que está sentado aqui, pedindo que o Senhor possa usar essa porção para nos despertar o coração e para nos elevar a uma dimensão de fé, tá bom? Então diz lá, Neemias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Podemos ficar de pé para fazer essa leitura, irmãos? Depois a gente vai sentar. Neemias, capítulo 1, do verso 1 até ao verso 11. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, ou na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e lá os ajuntarei, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar?
Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos, pelo privilégio de abrirmos a tua palavra, pelo privilégio de crermos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus querido, e de podermos abrir o nosso coração para que a tua palavra possa nos rememorar, ó Deus, os princípios sobre os quais a nossa vida deve estar. Nós queremos pedir a Ti que o Senhor venha com providência na nossa vida hoje à noite, que o Senhor nos fale ao coração, Pai, que o Senhor crave essa palavra no coração da nossa igreja, que passa pelo meu coração, pelo coração da liderança, pelo coração de cada membro, daquele que veio aqui hoje à noite. Ó Pai Santo, que o Teu Espírito Santo possa particularizar e de maneira muito pessoal aplicar essa palavra no coração de cada um de nós. Nós oramos, Pai Santo, para que no término desse culto nós possamos estar mais apercebidos quanto à Tua vontade, não só para a nossa vida, mas para a vida da nossa igreja, para o momento que ela atravessa e para as possibilidades que a gente tem em Ti, Pai. Te louvamos por tudo, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados e a presença do Senhor falando através da Tua palavra nessa hora. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar. O Prêmio Nobel da Paz lhe veio em 1964, quando lutava contra a discriminação racial e as injustiças econômicas do seu país. Mas o ponto mais alto do seu ministério, o ponto mais alto da sua militância, se deu quando Martin Luther King chegou ao Memorial de Lincoln, em Washington, falando da consciência de mais de 200 mil pessoas que lhe assistiam naquele dia. E em seu sermão intitulado Eu Tenho um Sonho, pregado no dia 28 de agosto de 1963, ele dizia, crendo que Deus podia transformar o coração da sua nação, fazendo com que toda aquela discriminação racial fosse sanada e o seu país, a sua nação, a sua cidade fosse curada. Ele então dizia, eu tenho um sonho de que um dia essa nação se erguerá e experimentará o verdadeiro significado de sua crença. O que Martin Luther King pregava em agosto de 1963 era uma coerência, como temos falado aqui, entre aquilo que se crê, entre aquilo que se sabe e aquilo que se vive, aquilo que se pratica. E me parece que Neemias, no seu tempo, também passava um tempo de dificuldade nacional, não é? E gostaria de ver a sua cidade completamente transformada, já que Jerusalém estava vulnerável, Jerusalém, em função daquilo que lhe acontecera, estava esvaziada e profundamente frágil. Seus muros estavam derribados, suas portas que geravam segurança estavam totalmente queimadas. E aí então o coração de Neemias está nutrindo uma fé no seu Deus de que ele poderia novamente revitalizar Jerusalém, avivar Jerusalém e fazer com que aqueles que estavam, distantes pudessem novamente voltar. Isso fica claro aí no verso de número 3, vocês olhem comigo. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Talvez a gente olhe para a nossa igreja e perceba que ela não está como nós gostaríamos. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua questão pessoal ou talvez familiar e veja que ela não se encontra, vivendo aquela dimensão gostosa que você gostaria.
Neemias então coloca com esperança o seu coração em Deus, no sentido de que ele pudesse novamente fazer com que Jerusalém renascesse das cinzas. Por isso, irmãos, eu estou botando o tema dessa mensagem, eu creio, nós cremos, porque o desejo do meu coração é que nós todos terminemos esse culto crendo que Deus pode, num curto espaço de tempo, revitalizar não só o nosso coração pessoal, mas também toda a comunidade que tem se reunido nesse lugar. Mesmo que isso se dê em face de um cenário contrário, de um cenário estéril. Às vezes a gente olha para o nosso coração e não sente nenhuma vontade, nenhuma atração por Deus, pela palavra, pela vida de oração, mas através desse mistério sobre o qual nós estamos, Deus ministra ao nosso coração. A primeira coisa então que eu creio é que Deus é pessoal e é grande em seu poder. A despeito da sua situação ou da que Neemias se encontrava, a palavra de Deus diz no verso 5 que Deus é um Deus pessoal e Ele continua invariavelmente sendo grande em seu poder, profundamente onipotente. O verso 5 diz assim: e disse Neemias ao Senhor: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ah, Senhor, Neemias está exprimindo um diálogo. Neemias está exprimindo para Deus um sentimento que ele traz no seu coração. Isso significa dizer que eu e você podemos cultivar um relacionamento com Deus. Deus não quer apenas abençoar seus filhos. Qual é o pai que não quer nutrir um relacionamento com o seu filho? Uma das coisas que eu mais gosto enquanto pai é quando uma das minhas filhas se assenta ao meu lado e a gente começa a conversar. E o que Neemias está expressando através dessa oração, dizendo: ah, Senhor, é que ele pode lhe expressar a sua realidade, compartilhar os sentimentos do seu coração, as suas tristezas, as suas decepções, as suas dores. Neemias estava profundamente impactado pela realidade que Hanani lhe passara. Agora então ele poderia ficar totalmente deprimido, debaixo da coberta, no quarto, lá na cidade de Suzã, ou ele poderia olhar para aquela crise como uma oportunidade de uma grande mudança, não só no seu coração, mas no coração de toda Jerusalém. Então, Neemias se volta para Deus, entendendo que ele pode nutrir relacionamento, amizade, diálogo, que ele pode exprimir para Deus a sua decepção e a sua dor. Que coisa maravilhosa é eu e você podermos parar diante de um Deus que é pessoal, que é relacionável, e a gente poder exprimir para Ele aquilo que está dentro do nosso coração. Porque existem dimensões da nossa vida que só serão compreendidas, acolhidas de maneira satisfatória, a que você precisa por Deus. Só Ele entende a gente nas dimensões que nós precisamos ser entendidos em determinados percursos e situações da nossa vida. Mas no caso de Neemias aqui, ele creu que Deus é um Deus pessoal e não apenas pessoal. Esse Deus que é palpável, com o qual eu me relaciono, falo e ouço, Ele também é um Deus poderoso. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Não é qualquer Deus. É um Deus que está nos céus, mas é um Deus que se relaciona comigo. Mas embora Ele se relaciona comigo, Ele continua sendo grande e temível. E é por isso que Neemias então vai dizer aí, no verso de número 5, Deus dos céus, Deus grande e temível. Apesar das suas circunstâncias, apesar da sua necessidade, ele cria num Deus cujo poder era infinito e
que podia de alguma maneira intervir naquela situação. Mas eu queria chamar a atenção da igreja hoje para esse Deus que nós servimos, para não só a possibilidade de você se relacionar e colocar para Ele aquilo que vai dentro do seu coração, mas você crer que o nosso Deus é poderoso para salvar, que Ele é poderoso para transformar, que as mesmas maravilhas que Ele fazia no passado, Ele continua fazendo hoje e continuará fazendo. Razão pela qual o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, vai dizer: Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Será que você pode dobrar o seu joelho em casa e orar por uma situação de enfermidade da sua filha, crendo que Deus pode operar um milagre, que Deus pode curar? Será que você crê ao dobrar o seu joelho, que se você interceder pela vida da sua igreja, o nosso Deus responde oração, porque Ele quem disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate a porta se abre. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Neemias crê num Deus que é pessoal e que é grande em seu poder. Esse é o Deus da Betânia de Piratininga. Esse é o Deus do seu coração, que pode mudar e transformar as coisas se você orar com essa peculiaridade da fé. Segundo Tiago, não devemos supor que alguém que ore por alguma coisa que ele não acredita, ele vai encontrar respostas. Mas se você crê e ora segundo a vontade de Deus, Ele pode transformar. Meus irmãos, a minha filha, eu não sei se vocês têm acompanhado aí, tem passado por um problema intestinal sério, grave, que tem levado ela a viver uma dieta quase que impossível de ser praticada. Então a gente tem passado ali um aperto emocional junto com ela, temos caminhado junto com ela, não é fácil, mas eu creio que Deus é poderoso para tocar o intestino dela, Deus é poderoso para tocar a vida do André. O Senhor faz qualquer coisa que estiver dentro dos seus desígnios, qualquer coisa. Como nós não sabemos, mas sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, devemos orar esperando que Ele faça. Segundo, eu creio numa igreja então que ora. Se esse Deus é um Deus com o qual eu posso me relacionar, se esse Deus é um Deus que é poderoso para responder as minhas orações, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, então eu e você devemos pertencer a uma igreja que ora. Eu fico pensando, irmãos queridos, se nós ignorarmos qualquer realidade e dobrarmos o nosso joelho suplicando o avivamento, suplicando a bênção de Deus, suplicando a multiplicação dos nossos membros, suplicando uma qualidade de vida cristã na nossa igreja, se nós jejuarmos, se nós nos humilharmos, Deus não falou que sararia a nossa terra. Do verso 5, irmãos, até o final do capítulo, verso 11, o que a gente percebe aqui é que Neemias está em oração. O quadro é terrível, o cenário é caótico. O povo havia sido levado, a cidade, o templo destruído. Mas Neemias para diante de Deus e resolve não se ater às circunstâncias e à realidade, mas suplicar que o Senhor tornasse nova todas as coisas. Ele vai orando e vai vendo que Deus vai abrindo um caminho, toca no coração do rei, o rei lhe dá carta, ele passa pela mata, pega a madeira, vai para Jerusalém, sonda a cidade, desperta as pessoas, faz um grande ajuntamento, reconstrói o muro em 52 dias. E o milagre então acontece. É somente porque ele crê que a oração muda e influencia, que ele então exercita o verso de número 4. Acompanhe comigo aí. Tendo eu ouvido essas palavras de Anani, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Eis aqui o segredo para a liderança de uma igreja, eis aqui o segredo para o seu coração que quer ver a sua vida mudada, a sua vida transformada. Lamente pelo seu estado, chore pelas suas circunstâncias, pelo seu coração, jejua e ora. Essas são as armas que o Senhor deu à sua igreja. As nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, para apagar sofismas. Então, meus irmãos, se nós orarmos, se a gente crê que esse Deus que é relacional, que é poderoso, é um Deus também que ouve as nossas orações, Ele vai responder dos céus as nossas orações. Agora deixa eu perguntar uma coisa: o que é que você tem feito com as notícias que te chegam? Quando as notícias chegam lá na sua casa, quando chegam pelo telefone, quando chegam pelos dardos inflamados do maligno, o que é que você tem feito? O que é que você tem feito quando os fatos lhe são apresentados, como o foram a Neemias? Irmãos, Neemias nos ensina o caminho da oração. Sabe, terrível coisa é a gente receber notícias como as que ele recebeu e a gente abrigar no nosso coração e deixar aquele negócio ir pesando, de alguma maneira angustiando e deprimindo a nossa vida. Neemias aprendeu a arte de transformar conflito em intercessão, dor e lamento em oração. E quando Jesus estava em Lucas capítulo 11, tirando um momento de oração com o Pai, expressando para o Pai aquilo que ele trazia dentro do seu coração, e do colegiado apostólico olha para Jesus em oração, ele diz assim: Mestre, ensina-nos a orar. E sabe o que Jesus fez? Lucas 11:1, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus então vai, quando vocês orarem, orem assim. Jesus então ensina um modelo de oração para o seu discípulo, ávido por aquela disciplina espiritual. Eu desejo muito que o Senhor torne o nosso coração ávido pela vida de oração. Que você não passe mais do que 5 minutos com o seu coração angustiado. Que você não passe mais do que 10 minutos abrigando mais notícias na sua mente e no seu coração. Mas a palavra de Deus nos ensina a gente fazer conhecida cada uma de nossas necessidades diante do Senhor com ações de graças. Porque à medida que você vai falando com Ele, que você vai, detalhando para Ele aquilo que pesa o seu coração, Ele vai terapeutizando a sua vida, você vai ficando leve, você vai começando a olhar para o Senhor e obter a sua leveza. Eu já li isso várias vezes e na minha vida é assim. Às vezes quando eu olho para a igreja, me dá um peso no coração, mas quando eu olho para Jesus, me dá leveza, mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante das dificuldades. Então, eu creio, irmãos, numa igreja que ora. E eu quero que essa igreja comece a orar a começar da minha vida. Ter uma vida de oração intensa, crer no século 21, no ápice para a sua igreja, que é a oração. Terceiro, eu creio numa igreja que persevera no amor. Olha que coisa bonita que ele diz aí: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Os hebreus viveram e nós vivemos uma fase da história profundamente perigosa, onde as pessoas têm se tornado endurecidas, onde as pessoas têm se tornado mornas, onde as pessoas têm se tornado frias, e elas têm visto nas suas vidas o cumprimento daquela triste profecia dita pelo Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor
se esfriará de quase todos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a gente precisa guardar o nosso coração, aonde você precisa ser um pouco mais diligente para você não ser enquadrado nessa profecia e ver se esvair do seu coração todo o amor pelo Senhor, todo o amor pelo Reino. Mas, no entanto, apesar da gente ver no coração de muitos o amor sendo esfriado, Neemias diz que há um remanescente fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, não é? Porque esses continuam amando o Senhor. Eu acho interessante quando Jesus, o Senhor, encontra com Pedro no mar da Galileia, lá no mar de Tiberíades. E aí Pedro, profundamente acusado, tendo negado por 3 vezes o Senhor, ouve dos lábios de Jesus: Pedro, tu me amas? Porque Jesus sabia que, apesar dos acidentes de percurso, Pedro nutria profundo amor pelo Senhor, e foi trabalhando a vida de Pedro para que ele pudesse ser recondicionado, para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse ser reconciliado novamente, afirmando tantas quantas as vezes que ele negou o Senhor, afirmando agora o seu amor. Pedro, tu me amas? Se o Senhor perguntar para você hoje à noite: Pedro, João, Eliane, tu me amas? O que você diria ao Senhor? Irmãos, eu creio numa igreja que preserva o seu amor pelo Senhor, mesmo a gente vivendo num cenário de profundo esfriamento espiritual. Amém? Quarto, eu creio numa igreja que pratica o ensino e o discipulado. Olha ainda o verso de número 5. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. É interessante que como que Deus sempre guarda aqueles 7.000 remanescentes que não se dobram diante de Baal. Muito pelo contrário, são pessoas que mantêm a fé acesa, porque mantêm comunhão com a palavra, porque guardam os princípios da palavra. Eu fico vendo, irmãos, que não tem como você guardar a palavra, obedecer a palavra, se não for por meio do amor. E não tem como você amar a Deus se não for por meio da obediência aos seus mandamentos. E parece que Neemias deixa isso claro. Gente que guardou os mandamentos, e ele se coloca como um daqueles que guardaram os mandamentos do Senhor. E não tem como você guardar os mandamentos se você não amar, e não tem como você amar se você não guardar os mandamentos do Senhor. E nós só podemos guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração se eles nos forem ensinados. Então houve na vida de Neemias um processo de ensino, um processo de discipulado, um processo de mentoreamento, vamos dizer assim, né? Para que ele pudesse então guardar a palavra, guardar os estatutos no seu coração. O pastor Sérgio falou que não tem como a gente ter uma igreja forte se essa igreja não for discipulada, se essa igreja não for ensinada. A nossa substância vem por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos nutre para que a gente possa ter anticorpos para as enfermidades desta vida. E a gente tem de alguma maneira provido alimento espiritual através do devocionário, para que você possa matinalmente ter um tempo diante de Deus, lendo uma reflexão bíblica, lendo um texto sagrado, fazendo a sua oração diante do Senhor. Nós temos providenciado um espaço para estudarmos a palavra sobre a aliança da família. Isso tem sido bom para o nosso coração, para que a gente possa andar debaixo dos termos da graça de Deus para a nossa vida.
Nós temos providenciado agora para agosto um treinamento na área de vida cristã, doutrina e princípios de liderança, e quando acabarmos esse treinamento, nós vamos começar a disseminar o discipulado dentro da igreja. Nós vamos começar com um trabalho voltado para jovem e adolescente, chamado Na Onda do Som, através da música e do discipulado, para que de alguma maneira a gente possa atrair essa juventude que está do lado de fora perdida. Então, meus irmãos, eu creio numa igreja que ama o Senhor, uma igreja que ensina a palavra e numa igreja que discipula. Quinto, eu creio numa igreja que é santa. Vejam aí comigo o verso de número 6, como que Neemias nutriu esse desejo no coração, apesar da realidade que ele encontrou em Jerusalém. Verso 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu povo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti. Irmãos queridos, com isso, apesar da nossa fé e dessa proposição bíblica de uma igreja santa, eu não creio numa igreja impecável, numa igreja perfeita, porque nós habitamos um corpo carnal e nós não temos a impecabilidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu creio numa igreja santa, de gente que guarda e purifica o seu coração, como Neemias o fez aqui, através da oração, através do diálogo, crendo que nosso Deus é um Deus grande e temível, mas Ele é um Deus também de misericórdia, é um Deus que acolhe o coração contrito. E a palavra de Deus diz lá em 1 de João capítulo 1, verso 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que tivermos cometido. Filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Nós podemos ser uma igreja santa, nós podemos ser uma igreja separada do pecado, não porque nós não vamos pecar, não porque não haverá acidente na nossa caminhada cristã, mas porque, uma vez havendo, nós podemos parar diante do Senhor, nos curvar e confessar com sinceridade o nosso pecado e receber dele a purificação e receber dele o perdão. Às vezes a gente tem muita dificuldade com as pessoas que têm dificuldade, que adulteraram, por exemplo, e a gente acha que aquela pessoa ali é eternamente adúltera. Mas se ela adulterou, isso não significa dizer que ela é adúltera. Isso pode ter acontecido na vida dela, mas ela se arrependeu, ela recebeu o perdão de Deus, ela é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Às vezes a pessoa, vez por outra, cai em alguma mentira, mas isso não caracteriza a pessoa como uma pessoa mentirosa. Às vezes a pessoa tem um desvio de caráter, precisa ser tratada, precisa ser moldada, precisa ser lapidada pelo Espírito Santo e pela palavra, mas isso não caracteriza que a pessoa é daquela maneira. Às vezes é um acidente. E a gente precisa crer que quando a gente confessa o nosso pecado a Deus, nós somos perdoados, como João nos assegura. E quando nós confessamos o nosso pecado ao irmão, uns aos outros, Deus nos cura, porque a gente coloca aquele peso que esmigalha os nossos ossos para o irmão traz uma palavra de alento, uma palavra de alívio, uma palavra de libertação para dentro do nosso coração, e é através dessa mutualidade, dessa reciprocidade do corpo de Cristo, que a gente vai sendo aperfeiçoado e vai sendo santificado na nossa caminhada. Por isso nós podemos crer numa igreja que é santa, apesar de nós, porque a gente está num caminho,
aonde a gente pode se dobrar, aonde a gente pode confessar, aonde a gente pode de alguma maneira ser ministrado uns pelos outros. E para terminar, eu creio também numa igreja una, na comunhão e no serviço. Porque apesar do povo estar totalmente separado, desterrado, humilhado, Neemias se coloca diante do Senhor e ele faz essa oração nos versos 9 e 10, dizendo assim: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, ele está lembrando a palavra do Senhor ao Senhor, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, separados, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos. Vejam, irmãos queridos, que apesar da realidade, apesar deles estarem completamente separados, Neemias cria que, apesar daquela realidade de rejeição, de extremidade do céu, o Senhor poderia ajuntá-los e trazê-los a um lugar escolhido, aonde Ele fez habitar o seu nome. Depois Neemias ora dizendo: estes ainda são teus servos. Ele cria numa nova unidade, ele cria numa unidade composta por discípulos engajados, porque ele diz: estes ainda são teus servos. E servos são aqueles que ministram. Irmãos queridos, eu sonho em a gente ser uma igreja una, uma igreja crescente, compostas por discípulos engajados que estão em serviço constante, aonde quer que você se encontre, não só aqui dentro, mas quando você está no seu trabalho, quando você está na faculdade, quando você está no hospital, quando você está em casa, quando você está dentro do ônibus, o tempo inteiro um discípulo caracterizado pelo serviço, motivado pelo seu amor a Deus. O seu serviço é fruto de uma consciência de você ter sido alcançado pela graça para as boas obras. Eu não consigo entender alguém que é alcançado por essa graça imerecida, por esse favor imerecido, e não é uma pessoa que de alguma maneira demonstra essa gratidão através de um serviço engajado no corpo de Cristo e fora dele. Eu não sei como isso é possível, mas sei que isso acontece conosco. Talvez isso tenha acontecido com você. Quem sabe você está descrente, quem sabe você está desanimado, mas o intuito dessa palavra é para, de alguma maneira, animar o seu coração. Animar o seu coração diante de um Deus que ajunta o teu povo, diante de um Deus que traz os seus obreiros e faz com que esses sejam servos do seu nome e possam, através daquilo que o Senhor mesmo nos dá, colocar os seus dons e talentos a serviço do corpo de Cristo. Irmãos queridos, foi isso ou não foi que aconteceu nos dias de Neemias? Ele vai para Jerusalém, ajunta o povo e diz-nos o texto que apenas em 52 dias Neemias ergue o muro, porque ele reuniu em si mesmo, através da bênção do Senhor, a capacidade de gerar unidade daquelas pessoas que estavam lá desacreditadas e uma unidade imbuída de trabalho. Com uma mão trabalhavam e com a outra mão seguravam as suas armas. Será que essa palavra não é para o seu coração? Com uma mão trabalhar por esse rebanho e a outra vigiar. Não atentar para as vozes que vêm de fora, para querer desfocar você, para querer de alguma maneira enfraquecer o seu coração. A quem é que você tem ouvido? Neemias, irmãos, ouviu a palavra que veio do Senhor, a palavra que ele já conhecia, que ele pôde rememorar e até colocá-la diante de um Deus que deveria lembrar da sua misericórdia, mesmo sendo grande e temível. E foi através desse Deus, foi através dessa consciência que Neemias tinha, que o povo novamente se ajuntou, trabalhou e edificou novamente a cidade, restaurou o culto para poder adorar a Deus. Amém? Amém.
curvar as nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração, mas eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor nessa hora e você pudesse alimentar essa fé no seu coração de crer como Neemias creu, crer que o nosso Deus é um Deus com o qual a gente pode se relacionar, é um Deus com o qual a gente pode se abrir, a gente pode colocar, sabe, a frieza do nosso coração, a gente pode colocar a nossa dor. Quem sabe você chegou aqui com um coração pequeno, com um coração apertado, a situação não está fácil, mas foi exatamente no tempo de dificuldade que Neemias passou um tempo de reflexão, orando e jejuando diante do Deus dos céus. Quem sabe o que esteja faltando é um pouco mais de oração, uma oração embebida, banhada pela fé num Deus que responde aquilo que você coloca diante dele, se de acordo com a sua vontade. Hoje à noite, coloque-se diante dele, peça para ele de alguma maneira revitalizar o seu coração, revitalizar a sua fé, revitalizar a vida da sua igreja, em nome de Jesus. Pare diante de Deus e creia na unidade, no serviço, no amor restaurado no nosso meio. Vamos colocar diante do Senhor o nosso coração e preservá-lo através da vigilância, mesmo em tempo de profundo esfriamento. Você pode estar com o seu coração aquecido, com o seu coração diante de Deus, ouvindo muito mais aquilo que Ele tem para te dizer do que aquilo que as pessoas trazem para de alguma maneira adoecer o seu coração. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, irmãos, e que depois a gente possa participar dos dízimos e das ofertas. Senhor, nós queremos colocar, Pai, não só o nosso coração, mas colocar a vida da igreja diante de Ti, Pai. Assim como Neemias creu em Ti no reavivamento e na revitalização de Jerusalém, nós paramos hoje à noite diante de Ti para interceder pelo nosso coração, Pai, para interceder, Pai querido, pela nossa vida espiritual, pela nossa devoção, pela nossa caminhada diante de Ti, pedindo que o Senhor venha hoje, em nome de Jesus, descongelar, ó Deus querido, que o Senhor venha de alguma maneira sensibilizar o nosso coração, fazendo com que a gente creia, Pai, que é possível viver uma vida fervorosa na Tua presença. Vem despertar o nosso coração, Pai, vem quebrar o nosso coração de pedra. Senhor, nós queremos confessar, Pai, que muitas vezes temos andado distante da Tua palavra, temos andado frios quanto à oração, mas hoje à noite vem perdoar o meu e o pecado da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, que muitas vezes anda mais frio do que fervoroso. Vem renovar a nossa fé, Pai, vem transformar a nossa vida e consequentemente a vida da nossa igreja. Faz de nós labaredas de fogo, ministros, ó Pai, que tenha sempre uma boa palavra, ó Deus, para aqueles que ouvem, que evangelizam, que testemunham e que guardam os Teus mandamentos no nosso coração, Pai. Ajuda-nos a crer, ó Pai, na revitalização do nosso coração e da nossa igreja, por meio das obras e das respostas das orações que sobem diante de Ti. Pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.